Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um IZR Vídeo. Faz um tempo, né, que a gente não traz novos conteúdos aqui no canal do YouTube, mas estou retornando aqui depois de um longo período aí de jejum. Então, no vídeo dessa semana, eu vou falar sobre a lista. A lista é um tipo de objeto, né, uma classe de objeto no R, né, na linguagem R, e que acho que às vezes não é muito usada, né? No geral, assim, a gente vê o pessoal usar muito a tabela de dados, claro, é mais comum, né? Que é o data frame, mas ela talvez não seja muito usada porque ou porque as pessoas não conhecem muito bem a lista, não sabem muito bem o potencial que ela tem para armazenar dados, né? Tem uma característica especial da lista aí que torna ela bem interessante para armazenar dados, ou porque às vezes ela é um pouco difícil de trabalhar, então tem gente que acaba não utilizando muito a lista. Mas ela é uma classe de objeto, é um tipo de objeto no R bem interessante de você conhecer e saber manipular esse tipo de objeto, né, para você guardar seus dados ali e poder usar. Então, eu vou começar depois, né, na sequência aqui na parte do conteúdo. Eu vou falar da lista, vou mostrar como é que ela funciona. E aí eu também vou apresentar um pacote chamado RList, que é um pacote bem interessante que ele já tem algumas funções prontas para facilitar a manipulação das listas, né, desses objetos class list, né? É um pacote aí que, pelo menos a última versão de 2016, não sei se ele foi criado nessa época, não teve atualizações mais recentes, mas né, se você procurar no, 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 na internet aí RList, package RList, você vai encontrar lá no Chrome o manual, e o manual tem a data, né, da última versão aí, que é de 2016. Mas é um pacote bem interessante aí, faz algumas operações bem importantes aí para, dependendo do tipo de lista que você tem, às vezes tem listas dentro de listas, né, e aí pode ficar complicado aí para você extrair as informações. Então, não vou esgotar, é um pacote que tem bastante funções, mas vou mostrar algumas funções aí para você ter uma ideia de que existe esse pacote e poder explorar depois mais aí por conta. Tá bom? Então, vamos lá. Então, começando aqui a falar sobre as listas, né? Então, lista é um objeto multidimensional que pode armazenar uma grande quantidade de dados, né? Isso aí tem uma grande vantagem. Ela pode agrupar vetores de dados de diferentes tipos, né, tipos de variáveis, né, e de diferentes tamanhos. Então, eu posso ter armazenar numa lista textos, fatores, números, datas, horas, e de diferentes tamanhos. Eu posso ter um vetor com 30 elementos de, de números, por exemplo. Eu posso ter um vetor com 2 do tamanho 2 com textos. Então, é algo que só a lista consegue fazer. Então, cada vetor tem informações é completamente independente dos demais. Eu já vou direcionar, antes de continuar aqui, o R para a pasta, aqui onde eu vou trabalhar. Eu sempre ponho esse comando no início dos meus scripts, né, para direcionar para a pasta, né, onde eu vou trabalhar, né. Então é bem interessante esse setwd. E isso tudo aqui tem que estar dentro da pasta documentos, né, no Windows, no caso, para funcionar esse tio aqui, que ele está direcionando tudo para documentos. Aí eu coloco o caminho completo ali, o R já tá na pasta. Então, continuando aqui, a lista, né, por ela ter essa característica, né, de armazenar diferentes tipos de objetos, de diferentes tipos de variáveis e de diferentes tamanhos, né, as informações são completamente independentes. Então, é um tipo de objeto muito usado para armazenar resultados de análises estatísticas em bebês também. Então, muitas análises que você faz no R, o resultado, quando você armazena no data frame, ele vai armazenar numa lista, né, vai ser uma lista. Os vetores aqui, é um vetor chamado valor, 64 valores, né, de uma distribuição normal. Vou usar aqui essa função rnorm, que cria valores, né, com distribuição normal. Aqui no caso, olha, já deu até, apareceu ali, o default é média zero, dividido padrão igual a 1, não vou mexer nisso. Então, 64 valores,
com média 0, desvio padrão 1, dentro de uma distribuição normal, valores aleatórios. Então, se você fizer, os seus valores vão ser totalmente diferentes do meu. Vou repetir também aqui, já vão ser valores diferentes. Então, aqui, 4 valores, digamos que essa seja a minha variável resposta. A classe aqui é um vetor numérico, né? Eu vou criar um outro que eu vou chamar de grupos, que vai ser um vetor de caracteres inicialmente. Então eu vou criar aqui, eu vou usar a função C, e a função rep eu vou repetir A 32 vezes e B 32 vezes. Aqui. Eu quero que seja um fator, eu não quero que seja um caractere, né? Se eu olhar classe grupos aqui, ó, caractere. Eu quero que seja fator, então vou usar a função factor, vou aplicar no vetor grupos e vou dizer que os níveis são A e B. Agora eu tenho um fator, ó, tem níveis, levels, A e B, factor. Então, os tamanhos deles, cada um tem 64. Até aí, tudo bem. A função que eu vou usar no pacote, que é do pacote base, né, do R, para criar uma lista, é a função list. Né? E aqui, nesse caso, basta eu colocar aqui os vetores na ordem que eu quero que entre na lista. Então, eu vou começar com os grupos e depois com os valores. Né? Então, grupos, vírgula, valor. Vou chamar esse objeto de lista. E aí eu tenho a lista. Então, a estrutura dela é diferente, né? A gente está acostumado muito à estrutura da tabela de dados, né? Do data frame. E ela vai ter essa estrutura aqui. Então, tem o primeiro elemento da lista, está aqui. Aí ele é marcado com esse colchete duplo, né? E depois começa como se fosse um vetor mesmo dentro desse objeto lista. Então, vem um vetor de caracteres, o primeiro elemento. Depois o elemento 2, então duplo colchete 2, e começa aqui aí os valores, né? Todos os valores que eu inseri. Se eu quiser acessar só o primeiro elemento, eu posso usar lista duplo colchete 1, ele acessa só o primeiro elemento da lista. Posso ter N elementos aqui, tá? Só estou fazendo um pequeno aqui, mas você pode ter uma lista enorme. Aí eu posso também dar os nomes, ó. Uma forma de eu dar nomes é colocar aqui, ó, grupos igual a grupos, o vetor grupos, né? E valores igual ao vetor valor. Aí vamos reparar aqui, ao invés de aparecer os duplo colchete com número, vai aparecer um cifrão e o nome do elemento, que eu dei o nome ali. Então não é mais elemento 1, agora elemento grupos e elemento valores. E é como no data frame, ele vai ser indicado pelo cifrão, né? Então se eu quiser acessar o elemento grupos agora, em vez de colocar a lista duplo colchete 1, vou colocar a lista cifrão grupos, o nome, fica mais fácil, né? Acesso ali. Eu vou inserir nessa lista uma identificação, um elemento que eu vou chamar de ID, né, de identificação, que eu vou chamar experimento 1. Esse aqui é o experimento 1. Que vai ser um texto. Então eu pego aqui o comando list, insiro esse elemento e subscrevo o objeto. Então, ó, aquela grande vantagem da lista. Eu tenho esse vetor aqui, ele tem 64 elementos, esse outro tem 64 também, esse aqui só tem 1. Então nenhum outro objeto no R consegue armazenar informação dessa forma, né? O data frame, todas as colunas, todas as variáveis têm que ter o mesmo número de linhas, a matriz também, né? E além de que a matriz só pode armazenar um tipo de variável, né, ao mesmo tempo. Então são limitações, né, desses outros objetos. Agora eu vou criar um outro aqui, ó. Eu vou criar uma matriz como se indicasse essa matriz fosse um mapa do meu delineamento amostral. Tá? Então, eu tenho as minhas grupos A e B, né? Então, eu vou ter diferentes unidades amostrais. Tem 32, né? Eu fiz lá eu fiz aqui, né? 32. Eu tenho 32 unidades amostrais experimentais para cada grupo. Então, eu fiz aqui um vetor onde eu repito AB, AB e 16 vezes, porque eu já botei 4, não podia botar AB só 32 vezes, mas botei AB, AB 16 vezes. Então vou fazer uma matriz de 8 linhas, 8 colunas, digamos que foi a forma que eu consegui organizar essas unidades amostrais. Então só para ver, eu usei essa função matrix, né, para criar a matriz, e aqui eu estou usando a função sample para eu distribuir isso aqui de forma aleatória. Então, que seria, né, a ideia do ensaio randômico. Né?
se eu olhar essa matriz, ó, uma matriz de 8 linhas por 8 colunas, eu tenho AB dividido, distribuído aqui dentro, 32 de cada. Se eu quiser fazer e contar depois, eu vou salvar isso nesse vetor posição. Então, é como se fosse um mapa do meu delineamento mostrando. Eu quero guardar isso dentro da lista, eu quero ter todas as informações, não só as informações dos dados, né, do meu experimento, como são os que é o valor, né, e os grupos correspondentes, que é o vetor, que é o elemento grupos, mas eu também estou identificando aqui como se fosse um metadado, né? Estou identificando aqui qual que é o experimento, agora eu estou colocando uma matriz aqui com as posições das unidades experimentais, né? Para ficar tudo armazenado na lista, eu ter todas as informações ali e não perder nada. Então, vantagem da lista, eu estou armazenando uma matriz, né? No vetores, agora eu tenho uma matriz. Então, eu tenho um vetor de caracteres, um vetor que é um fator, um vetor numérico, aqui diferentes tamanhos. E agora eu tenho um quarto elemento na minha lista aqui, que é uma matriz. Eu armazenei uma matriz aqui dentro. Eu posso dar o comando str na lista, né? Ele vai mostrar uma lista de 4. Eu tenho o ID, caractere, groups, factor com 2 níveis, valor numérico. A matriz ele mostra como uma matriz de caracteres, então indica character aqui, CHR. Beleza, então bem interessante, né? Dá para fazer bastante coisa com a lista. Agora eu vou criar um vetor valor 2, eu vou criar também valores aleatórios numa distribuição normal, 60 valores. Vou criar o grupos 2, eu vou repetir o C 30 vezes e o D 30. Grupos 2, transforma ele para factor, aqui. E aí criei a lista 2. A lista 2, eu vou criar aqui o que a gente chama de lista alinhada, né? Então, uma lista dentro de uma lista. Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar a função list dentro da função list. Vou criar uma lista com os grupos do experimento 1, que eu fiz lá em cima, grupos e valor, e do experimento 2, grupos 2 e valor 2. Muda, né? Então, eu tenho uma lista onde eu tenho um elemento 1, aí o elemento 1 grupos, elemento 1 valores, depois eu tenho o elemento 2, aí o elemento 2 grupos e o elemento 2 valores. São diferentes tamanhos e armazena mesmo assim, não tem problema. Só que eu aninhei, né? Então tem uma lista duas listas dentro de uma lista. Vou dar um nome, ó, names lista 2. Vou chamar experimento 1 experimento 2. Do str como é que fica? Ó, lista de 2, e aí eu tenho aqui, ó, experimento 1, lista de 2, que tem 2 elementos. Experimento 2, lista de 2, mais 2 elementos. Se eu observar ali a lista 2, ó, eu coloquei aquele nome, tem um nome com espaço, ele representa aqui dentro desse... não chega a ser uma aspa isso aqui, um símbolozinho aqui, como se fosse a crase, né? Porque tem esse espaço aqui, né? Eu teria que ter colocado, para não aparecer isso, teria que ter colocado um underline. Mas eu posso acessar, ó, lista 2, experimento 1. Quando você fizer assim, ó, se não quiser escrever essa crase maluca aí, você vai puxar aqui, experimento 1. Ele já coloca, tá? Coloco aqui grupos. Eu posso acessar só os valores do experimento 1, só os grupos do experimento 1. Tá? Posso acessar dessa forma. Outra forma de fazer e dar esses nomes seria eu criar aqui, ó, list, né? Eu criar a lista lá, e eu colocar experimento underline 1 igual a list grupo valor, experimento 2, grupo 2, valor 2. Se eu olhar os nomes aqui, agora eu tenho experimento underline 1 underline 2, e eu não tenho mais aquela crase lá, aspas, esses são os elementos do experimento 1. Ok? Então a lista você pode criar listas dentro de listas, né? Bem interessante. Agora, lista como resultado de análise. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no modelo linear simples. Ó. Eu tenho lá o valor e o grupos. Estou fazendo uma análise de variância. Né? Então, criei aqui um modelo. Se eu olhar a classe, ele vai dizer que é uma classe LM, né? O objeto criado pela função LM é a classe LM. Mas se eu usar essa função names aqui, vou ver que eu tenho vários elementos aqui dentro desse modelo 1 e de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, modelo 1, coeficientes.
Vou ver a classe e vou ver o tamanho. Eu tenho ponto e vírgula aqui para separar as funções. Ó, tem aqui um intercepto, esse valor aqui que é a diferença da média. Intercepto é a média do grupo A, esse aqui é a diferença para a média do grupo B. E aqui aparece, ó, classe numérico, tamanho 2. Agora vamos ver os resíduos. Modelo 1, resíduos, classe e o tamanho. Eu tenho um monte de valores, né? Para cada observação tem um resíduo, classe numérica e tamanho 64. Vamos ver esse contrastes aqui, ó. Estava lá no. Vou voltar no names aqui, ó. Tem vários elementos, eu peguei só alguns. Vou pegar os contrastes aqui, ó. Classe e tamanho. Então, ele diz aqui, ó, treatment, o tipo de contraste usado. Aí ele diz que o tipo de a classe é uma lista e tem um elemento só. Então veja que é uma lista, né? Ele só chama de lista, ele chama de um objeto classe LM, né? Agora vamos fazer uma outra análise aqui. O pacote Vegan, vou puxar esse Datamite aqui, que é uma base de dados que tem no Vegan, dos pulgões, e vou fazer uma PCOA, o CMD Scale, usei a distância de breakers, distância não, a medida de associação de breakers, tem gente que chama de distância, tem gente que não gosta de chamar. Aí coloquei uns outros parâmetros aqui para o resultado ser uma lista. Quero os autovalores, adicionei a constante e 6 eixos. Se olhar a classe desse objeto aqui, PCOA Might, aqui, que foi o que eu armazenei os dados, ele vai dizer que é uma lista, list. E se eu olhar o names aqui, eu tenho 5 elementos nessa lista. Uma lista um pouco menor do que a do modelo 1, né, da nova que eu fiz lá, do modelo linear, eu tinha 13 elementos, né, 11, 12, 13. E aí vamos ver aqui, ó, PCOA Might Points, esse primeiro elemento, e vamos ver a classe dele. Ó. Tem um monte, né, uma matriz, ó, Matrix Array. Então é uma matriz de scores, né, os points, as posições para cada eixo. E a PCOA Might IG, são os autovalores, vamos ver a classe dele também. Então tem um vetor numérico, 67, 68, 69, 70. 70 valores. Então, diferentes, né, tipos de objetos, né, que são armazenados aí numa lista. Então, usado muito por isso, né, por essa vantagem que ela tem, pode usar para armazenar análises, né, resultados de análise. Agora a última parte aqui dessa nossa aula, vamos ver aqui o pacote rlist, né, algumas funções. O pacote rlist você pode instalar com install.packages, rlist, carrega com library, rlist, bastante função, vale a pena dar uma explorada se você quiser trabalhar fundo com listas, né? Aqui eu tenho essa lista, lista 1 tem a posição, tem um monte de coisa, eu vou tirar essa posição aqui. Vou fazer só vou fazer a lista novamente, mas sem a posição, tá? Sem aquela matriz das posições. Então, fiz novamente a lista aqui, ela tem os 3 elementos, o ID, o grupo e os valores. E aí antes eu adicionei, né, a posição, executando novamente essa linha e colocando aqui posição, né? Inserindo o elemento aqui. Na função rlist, tem uma função chamada list.append, que é para adicionar elementos na lista. E aí basta eu colocar aqui o meu objeto, a minha lista aqui, e aí o elemento que eu quero adicionar. Vou botar aqui o elemento posição. Então vamos ver aqui, eu sobrescrevo, né, o objeto list, ele adicionou aqui. Como eu não indiquei o nome, né, ele colocou aqui, ó, duplo colchete 4, tem a minha matriz. Né, os outros estão com o nome bonitinho, ó, ID, grupos, valores. Eu posso colocar aqui posição igual a posição, como eu fiz lá antes na função list. Ele vai dar um nome. O que ele fez? Como eu subscrevi o anterior, ele adicionou um novo elemento. Então esse list append ele vai adicionando elementos. Então adicionei uma vez a posição sem o nome, agora adicionei ele com o nome. Tudo bem. Se eu não quisesse fazer dessa forma, eu tinha que vir aqui em cima, executar a list novamente aqui, fazer novamente aqui e pular para cá. Mas eu vou deixar assim porque eu vou usar isso aqui depois. Aí eu tenho essa função listApply, que ela aplica uma função a todos os elementos da lista. Então, por exemplo, se eu quero ver o comprimento de todos os elementos, né, de cada um dos elementos da lista, eu posso pegar aqui listApply,
coloco o meu objeto aqui, list, e coloco a função aqui, length, que é o comprimento, né? Então, ó, ID que é comprimento 1, grupo 64, valores 64, e ele retorna aqui, apesar de ser uma matriz, né? Ele me dá o número de elementos, né, da matriz, não número de linhas nem de colunas, que eu tenho uma matriz de 8 por 8, mas ele me deu o número de elementos da matriz, que é 64, tanto para posição quanto para o elemento 4, que é a repetição aqui. Se eu quiser fazer a média, eu quero fazer a média dos elementos da lista. Vai me retornar vários warnings, né? Ele só faz a média dos valores. Ó. O ID ele não vai fazer porque é texto, do grupos ele não fez, porque é um fator, e da matriz ele não faz também. Apesar de. Aí, também são todos caracteres, né? Eu viajei aqui. Então são todos caracteres, AB, AB, né? Então só fez dos valores. E aí ele dá um warning que não são valores numéricos, né? Mas dá para aplicar, então eu aplico a média a todos os elementos da matriz. Eu posso juntar, esse aqui é bem interessante. Juntar elementos de uma lista em colunas. Tá? Vamos ver, entender o que é isso. Eu tenho aqui a lista 2, tenho aqui, né? O experimento 1 e o experimento 2. Ó. Então eu tenho a lista do experimento 1 dentro da lista 2 e a lista do experimento 2. Eu vou usar só a parte da lista do experimento 1. Então, digamos que eu tenho lá, importei meus dados em formato de lista, eu tenho aqui os grupos, né, que indicam, né, os grupos, os tratamentos, né, e aqui os meus valores, minhas variáveis resposta. Eu quero montar um data frame para poder fazer, por exemplo, uma análise, como eu fiz ali em cima, um modelo linear, uma análise de variância. Então, eu posso usar essa função list_cbind, ela vai juntar os elementos da lista em colunas. Então, eu vou ter uma coluna para os grupos e uma coluna para os valores. E eu pego aqui, ó, lista 2, experimento 1, que é só parte do experimento 1, né? E aí eu vou criar um data frame aqui, ó, df, experimento 1. Dá uma olhada na estrutura. Tá estranho, por quê? Porque ele cria uma matriz, né? Class matrix array. Então eu vou transformar em data frame. as.dataframe, eu transformo. E se eu olhar a estrutura, eu tenho aqui agora grupos e valores. Só que ele, como ele transforma em matriz, ele transformou o meu A e meu B em números. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Então o A agora é número 1 e o B é número 2. Por quê? Porque a matriz ela não armazena variáveis de diferentes tipos. Né? Então não armazenaria na matriz aqui o factor, né? o grupos como factor e os valores como valores. Então, uma solução que seria transformar tudo em factor, mas ele ia inviabilizar os valores. Né? Então, ele transformou em números aqui. A virou 1 e B virou 2. Tudo bem, é uma limitação da função, mas cumpre o seu papel aqui. Depois é só transformar isso aqui em factor novamente. Também você pode dar uma olhada, eu não vou trazer um exemplo aqui, mas na list rbind, que faz a mesma coisa, só que junta os elementos da lista em linhas. Né? Se eu quisesse juntar os grupos e depois os valores embaixo, né, como linhas, não faz sentido, mas eu poderia usar o list rbind. E aí tem um outro legal aqui, que é o list.stack, empilha os elementos de uma lista em uma tabela. Isso aqui vai funcionar para a lista 2 completa, porque a lista 2 ela é nested, né, aninhada, tem duas listas dentro dessa lista 2. Então, se eu pegar o list.stack e aplicar na lista 2, ó, no df list 2, eu crio um objeto aqui, né? Ele já cria um data frame direto. E aí, o que ele fez? Ele empilhou, ele criou, colocou todos os valores em ordem e botou aqui, ó, A, B, C e D, ó. Colocou todos os... Então, eu tenho tudo do experimento 1 e do experimento 2 na sequência. Aí, se eu quiser diferenciar eles, eu posso criar uma nova coluna aqui, experimento, colocar 1, repetir 64 vezes o 1, depois repetir mais 64 vezes o 2. Eu identifico os experimentos. O que mais que eu posso fazer aqui? Tem esse argumento aqui, data.table. O default dele é falso, né? Se eu botar true, ele vai criar um
Data frame, data table. Data table em data frame. Muda um pouco, na verdade, o que muda aqui? Quando eu for olhar ele vai mostrar dessa forma aqui. Grupos A, e aí não mostra nada, e grupos D, o último, finalzinho. Se eu olhar a classe, ele aparece aqui. Data table, data frame. Mas os valores são todos aqui. Por exemplo, se eu quiser aplicar um tapply aqui, aí obter os valores, a média dos valores pelos grupos, né? Então, boto aqui tapply, os valores, os grupos e a função, que é a média. Aí me retorna a média dos valores para cada grupo, A, B, C, D. Tá? Então, os valores estão todos aqui, é só uma outra forma um pouco diferente aí de armazenar um data frame especial, vamos dizer assim. E já indo para o final aqui, vamos usar aqui essa list.remove para remover um elemento da lista. Eu posso remover pela posição ou pelo nome. Então tem aqui aquela lista lá que eu criei, que eu tenho a posição duas vezes, ó, como posição e como 4, elemento 4. Posso botar aqui lista 4. Não estou salvando, só para a gente ver. Ele eliminou a posição 4, que são os valores. Ou eu posso botar aqui posição, e ele vai eliminar o último, né? Ficou na lista que estava como 4. E é isso, se eu salvar, vou tirar o 4 de vez e vou salvar no lista. Agora eu tenho só 4 elementos novamente, eu não tenho mais aquele elemento 4. Lista de grupos, valores e posição. Eu posso salvar a lista num arquivo, existem alguns arquivos especiais, né, para salvar a lista. Posso salvar no arquivo RDAP, que é um arquivo de dados do R, né? Salvar área de trabalho. Posso salvar mesmo aqui em salvar área de trabalho. Posso salvar nesse formato RDS, tem esse JSON, aqui S-O-N, e o YAML, Y-A-M-L. E aí basta você, tem a função aqui list.save, bota o nome do objeto, e aí você indica a extensão que você quer aqui, ó. RDAP, JSON. Se eu for na minha pasta, deixa eu ver se eu vou na minha pasta aqui rapidinho para mostrar onde é que ele está salvo. Estou abrindo ela aqui. Então tá aqui, ó, salvou na pasta lá, aquela que eu indiquei, ó, EasyR, YouTube, EasyR Vídeos, vídeo 33. Ó, lista ninhada é JSON, lista ninhada é RData. Salvou ali. E aí eu posso carregar, se você mandar para alguém, né, esse arquivo com essa lista, né, eu posso carregar com list.load. E aí eu indico que file lista ninhada.json e salvo num objeto, a lista underline nova. Aqui, ó. Aqui toda a minha lista ali do experimento 1 e do experimento 2, a minha lista ninhada. Tá salva. Ok? Tem esse tutorial aqui do Ken Henkel, que é o criador do pacote RList, tem várias coisas lá, se você quiser explorar mais. É bastante assunto, né, para eu ficar mostrando cada função aqui, então eu trouxe um apanhado, assim, de algumas, né, para você conhecer o pacote e se animar aí atrás, aí, se você for trabalhar com listas, né, eu acho que vale a pena. Quem quer armazenar dados, assim, é uma forma interessante aí de armazenar dados no R, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, né? Se você sacar aí o potencial das listas e se você precisar, né? Pode ser bem interessante trabalhar com esse tipo de objeto, né? E aí, com o pacote RList, você vai ter várias opções aí para manipular esses dados, né? Dentro de uma lista, né? E poder fazer diversas operações aí que você possa precisar, que, no geral, com a linguagem padrão do R, vamos dizer assim, né, sem esse pacote, às vezes é um pouquinho mais trabalhoso, né, de você poder fazer essas operações, e com as funções do RList torna-se mais fácil. Então, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal, né? Se você não está inscrito ou não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você sempre receber, né, os alertas aí de novos vídeos, né, que eu subi no canal. A ideia é voltar a publicar com periodicidade aí os EasyR vídeos, né? Então estou planejando aí vários conteúdos aí para trazer aqui para o canal do EasyR. Se você tiver sugestões de conteúdos, pode deixar aqui no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, embaixo do vídeo aqui tem a seção de comentários, então pode aproveitar aqui para deixar seus comentários.
não entendi, minhas dúvidas. Ah, Luiz, fala sobre o tal assunto. E aí, dentro do possível, eu vejo sempre para atender, né? Tem vários assuntos que eu tenho já no canal, de vários vídeos aí que foram, às vezes, sugestões, né, de pessoas ou necessidade, né? O pessoal, pô, fala um pouco disso aí que eu estou precisando. Tá bom? Então, um abraço e nos vemos no próximo SR Vídeo. Tchau!